O que você faria se fosse um dos técnicos mais bem-sucedidos da história do seu esporte, mas que convive com um estigma de nunca ter ganho um título e de não saber administrar o relógio? Bom, se seu nome é Andy Reid, você vai saber exatamente o que fazer. Draftar Mahomes foi apenas a primeira das jogadas de mestre que explicam o título de Super Bowl do Chiefs. Para consegui-lo, Reid teve que continuar arriscando, apostando alto e trabalhando duro. A história dessa conquista, para mim, tem muito a ver com um ditado bíblico. A porta do paraíso é estreita. Estreita a porta do paraíso. Para parar de morrer na praia toda vez que o Chiefs chegava nos playoffs, Reid sabia que era hora de apostar alto. Em 2017, o Chiefs então subiu de posição no draft para escolher o quarterback Patrick Mahomes, um prospecto considerado de alto risco pelo fato de ser considerado tecnicamente cru. A verdade é que demorou muito menos tempo do que se imaginava para Mahomes alcançar seu máximo potencial. O Chiefs então bateu na porta do Super Bowl em 2018 e finalmente entrou em 2019 para enfrentar o 49ers de Kyle Shanahan. O jogo não tinha favorito nas casas de aposta, e os palpites pareciam seguir a seguinte lógica: quem achava que o melhor quarterback iria prevalecer no final, apostava nos Chiefs. Quem acreditava no time mais regular e consistente, apostava no 49ers. Eu apostei no 49ers e parecia que eu tinha acertado até, adivinha só, o melhor quarterback prevalecer no final. Mas durante boa parte do jogo, aconteceu o que seria inevitável. O incrivelmente diverso ataque terrestre do 49ers dominou. A defesa do Chiefs, apesar de ter melhorado nessa temporada, não era tecnicamente brilhante e nem taticamente diversa. Jogava apenas com boa disciplina em um front over básico. O problema para eles é que mesmo se tivesse um jogo de disciplina impecável contra o jogo corrido, eles só conseguiriam fazer isso com um único tipo de corrida, no caso, corridas internas na OL. Se o Chiefs se dedicasse a parar a corrida entre os tackles, o 49ers poderia atacar seu front com corridas externas, como wide receiver reverses. E foi exatamente o que aconteceu no jogo. Aquela velha história do cobertor curto ficou evidente, principalmente no terceiro quarto. Outro motivo que me levou a crer em uma vitória do time de São Francisco era a superioridade técnica da DL do 49ers sobre a OL do Chiefs. O tape de All-22 do jogo evidenciou que não pareceu ter sido tão explícito durante a transmissão normal do jogo. Nick Bosa e companhia envergonharam a linha ofensiva do Chiefs e incomodaram o Mahomes o jogo inteiro. O fato de ter resistido à pressão mostra o quanto a atuação de Mahomes foi monstruosa. Me arrisco a dizer, se fosse outro quarterback no lugar de Patrick, o jogo teria sido uma lavada do 49ers. A secundária do 49ers também executou um belo plano de jogo para deter os passes verticais do Chiefs. Eles alternaram sua cobertura base, cover 3, com outros tipos de cobertura para melhor defender o jogo aéreo. Em situações de passe, os Chiefs gostam de se alinhar em formações trips, e por isso os 49ers usaram a cover 4 solo, que é uma variação da cover 4 para formações trips, com cobertura individual no lado com um recebedor da formação. O 49ers costuma defender esse tipo de formação com a cover 3 Mabel, mas contra o Chiefs a cover 4 solo era mais indicada, principalmente porque na cover 4 você está colocando um safety contra o wide receiver que se alinha internamente na trips, que no caso do Chiefs é ninguém menos que Tyreek Hill, enquanto na cobertura cover 3 Mabel, esse jogador seria um linebacker, fazendo com que o matchup não fosse nada bom. O plano de jogo defensivo do 49ers era nitidamente muito bem construído. A única coisa que manteve o Chiefs nesse jogo foi... ele mesmo. Patrick Mahomes fez leituras certas e passes precisos
para construir drives para o Chiefs. A maturidade técnica do quarterback era evidenciada na boa execução dos esquemas de RPO e passes em conceitos West Coast, mas o que salvou seu time foi seu instinto, sua habilidade atlética e sua capacidade de improvisação. Em uma dessas jogadas de puro instinto, Mahomes transformou o que seria um field goal em uma oportunidade para marcar um touchdown, fazendo um scramble e colocando seu ataque em uma 4ª para 1 jarda. Agora, eu gostaria de salientar o quanto a jogada seguinte, para mim, foi a mais interessante do jogo. O quanto ela simbolizou o que Andy Reid e todo o seu staff trabalhou para conquistar esse título. O Chiefs acertadamente não se contenta com o field goal e vai tentar converter a primeira descida. Eles se aliam e de repente fazem um shift para a lendária formação single wing. A defesa congela, sem saber o que fazer para ajustar, enquanto o snap acontece e o running back Damian Williams corre em um espaço demasiadamente aberto e quase marca o touchdown. O Chiefs pegou a inspiração para uma jogada dessa em uma formação de 80 anos atrás e funcionou perfeitamente. A defesa não soube o que fazer e conquistar o first down foi relativamente fácil. Talvez alguém possa vir com o pensamento de que mas tanto faz, se fosse uma jogada normal, poderia ter conquistado a primeira descida de qualquer jeito. Daí é só lembrar que o melhor time dessa temporada foi eliminado inesperadamente, muito por causa de 2 jogadas de 4ª para 1 jarda. O detalhe é que o Ravens tinha conseguido conquistar todas as 4ª para 1 jarda que tentou durante a temporada regular, e todas foram do mesmo jeito, com Lamar achando uma brecha em um quarterback sneak. Contra o Titans a tentativa foi a mesma, mas a defesa do Titans estava preparada, parou as 2 tentativas e eliminou o time de Baltimore. É essa a importância de pensar em uma única jogada para uma única situação. Parece bobo, mas é a diferença da glória para a derrota. A porta do paraíso é estreita. Coisa essa que Kyle Shanahan parece ainda não ter entendido. Ao final do primeiro tempo, o 49ers poderia ter melhor chance de pontuar se tivesse pedido tempo. Shanahan decidiu que estava contente com o placar. Essa foi uma decisão obviamente questionável. Por mais que ele achasse que controlaria o jogo, por mais que quisesse prevenir turnovers, fazer isso nesse Super Bowl não parecia uma boa ideia. Que mensagem ele estava passando para Garoppolo? Por que tanta desconfiança no próprio quarterback em uma altura dessa do campeonato? E mais do que tudo, contra Mahomes e o ataque do Chiefs, não existe liderança grande o suficiente. Desperdiçar qualquer chance de pontuar contra esse time é fatal. Shanahan mais uma vez chegou muito perto da porta do paraíso, mas não conseguiu entrar. Apesar disso, o terceiro e quarto veio e se desenrolou como se estivesse justificando a escolha de Shanahan. O ataque manteve um bom ritmo, aliando corridas a passes de play action. E em mais uma decisão questionável, Shanahan preferiu se contentar com um field goal, mesmo com um time com uma boa média de jardas por jogada, e totalmente capaz de conseguir uma conversão de 4ª descida. Enquanto isso, o ataque do Chiefs continuava com problemas e Mahomes começou a cometer erros. O primeiro deles foi uma interceptação sofrida em uma 3ª para 12. A defesa do 49ers dessa vez disfarçou a sua cobertura e usou uma cover 3 bust. A jogada de passe de Mahomes consistia em um rollout e um passe para a rota curl de Tyreek Hill. Hill tentava achar um espaço entre as zonas de cobertura e Mahomes parece não ter processado o disfarce de cobertura do Chiefs, talvez devido ao rollout, o que o leva a não perceber que um linebacker guardava uma zona hook no lugar onde Hill estava. Mahomes foi novamente interceptado depois de um passe para uma rota lente de Hill. O erro talvez seja explicado pela pressão nele, talvez seja pelo fato dele ter percebido o safety como um robber, pronto para dar uma pancada em Hill e decidiu colocar um passe um pouco para trás. Ou simplesmente ele errou na mira mesmo.
O erro fez parecer que o 49ers ia tomar controle do jogo e ganhar o Super Bowl. A reação do Chiefs só veio no último quarto, com um ajuste ofensivo que atingiu a maneira que a secundária adversária estava se alinhando. A defesa do 49ers estava jogando com a estratégia de não deixar que nenhum passe longo fosse completo. Os cornerbacks se alinhavam em off, distante dos wide receivers. Então o ataque começou a passar para rotas hitch, para explorar esse alinhamento e assim roubar jardas, como se diz popularmente. Eis então o que acontece em uma 3ª para 15, uma das jogadas mais memoráveis da partida, e o motivo pelo qual Shanahan ter sido conservador foi uma má ideia. Chamada de WASP, a jogada consistia em um passe longo para uma rota out de Hill. O 49ers executa a mesma cover 3 bus que gerou a interceptação antes, o que talvez não tenha sido uma boa ideia. Com apenas um safety no meio do campo, Hill tem espaço para fazer um double move e fica livre, enquanto Mahomes deliberadamente faz o dropback mais profundo que pode para dar tempo ao seu wide receiver. O Chiefs é simplesmente um dos melhores times do mundo para virar jogos, justamente por ter a dupla Mahomes e Hill. No próximo drive, o principal avanço vem em uma jogada magistral de Mahomes. O 49ers escolhe uma blitz e disfarça seu alinhamento, enquanto o Mahomes parece fazer um check para um passe curto. A jogada ofensiva é perfeita contra a blitz, pois o cornerback faz a blitz e a rota hitch ocupa justamente o espaço deixado pelo cornerback, enquanto o tight end e o running back fazem a proteção de passe e pegam a blitz. Mas Mahomes não é um quarterback qualquer. Ele percebe o safety recuando para o meio do campo, o que estava deixando Watkins em uma rota fade mano a mano com Richard Sherman, que estava em um alinhamento press. A capacidade de Mahomes de perceber isso e mudar os planos rapidamente é fantástica. Em vez de um ganho curto, o resultado é um passe longo para Watkins. O Chiefs então consegue a virada, e agora o 49ers depende de boas jogadas de Garoppolo para ganhar o Super Bowl. O que o quarterback do 49ers aparentemente não contava é com mais um ajuste tático por parte do Chiefs. A defesa do Chiefs decide a partir daqui que era hora de botar pressão em Garoppolo e mandar blitz. Em uma dessas blitz, Garoppolo não faz a leitura certa da defesa. O Chiefs faz uma blitz com seu linebacker, enquanto o tight end George Kittle corre uma rota angle justamente no espaço deixado pelo linebacker. Garoppolo não percebeu a blitz, muito pelo fato do linebacker ter atrasado a pressão justamente para isso. Assim, Garoppolo congelou a sua visão na rota out e recebeu a pancada. No drive que poderia fazer o 49ers virar o jogo, mais uma blitz, mas que dessa vez foi contida pela proteção de passe. Garoppolo tem um recebedor livre no meio do campo em Emmanuel Sanders, com cobertura dupla e uma rota post. Apesar da cobertura dupla, o tipo de bracket com o recebedor interno em press não é bom contra a rota post de Sanders, e uma janela para o passe é criada. Garoppolo tem a chance de sua vida de fazer um bom passe e consagrar a equipe, mas faz um passe ruim. Enfim, o jogo termina em um sack, em mais uma blitz do Chiefs, sacramentando a virada que era mais do que esperada. Eu não posso enfatizar o suficiente o quanto o Chiefs foi merecedor desse título. O quanto Andy Reid finalmente chegou ao lugar onde merece por ter feito tudo o que podia fazer e arriscado tudo o que podia arriscar. Essa conquista é mais que tudo um exemplo para os times que torcemos. Ano após ano, nós torcemos para times com front office incompetentes, covardes e corruptos. Se seu time se contenta com mediocridade, acredite, ele não chegará a lugar nenhum. E para concluir, para todos nós que acordamos cedo e batalhamos para que um dia possamos conquistar os nossos sonhos, pelo menos temos uma boa notícia. A porta do paraíso pode até ser estreita,
mas até o Andy Reid consegue passar por ela. Por olho na Bíblia em algum lugar está escrito que é estreita a porta do paraíso, por isso que o meu corre nunca para. Obrigado por assistir, e eu queria aproveitar para anunciar que estarei lançando um e-book com a análise de todas as jogadas do Super Bowl 54. O livro terá a mesma abordagem de análise de jogadas de autores como Alex Kirby, Bob Peters e Taylor Kaust. Eu espero lançá-lo antes que a próxima temporada comece. E é isso aí. Até a próxima!